E quem poderia imaginar que o apoio à PEC da transição viraria moeda de troca para a barganha política? Quem poderia imaginar? Impensável isso. Muito bem. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva vem sendo bastante pressionado a entregar cargos e verbas pela aprovação da proposta que autoriza o próximo governo a gastar quase 200 bilhões de reais acima do teto de gastos. Aliás, hoje eu li no Estadão que não é a quebra do teto, é o estabelecimento de um novo teto. Não é? A gente não tem teto. Quando a gente atinge o teto, a gente dobra o teto. É mais ou menos isso que eu li hoje. Líderes do Congresso condicionam a aprovação da PEC à ocupação de ministérios, além da manutenção do orçamento secreto, é claro, e do apoio a Arthur Lira e Rodrigo Pacheco ao comando da Câmara e do Senado. Alguém surpreso? Surpresa, Bissoli? Sem surpresa, Favinato. Eu acho que a única surpresa que eu digo é a de sempre. As pessoas focaram demais na eleição majoritária no segundo turno e esqueceram o que estava acontecendo lá no Congresso no primeiro turno. Porque tudo isso aqui é reflexo do quê? Dos deputados e deputadas que foram eleitos já no primeiro turno, que estão lá nas suas barganhas, compondo o novo centrão, mantendo seus orçamentos secretos e, adivinhem, o PT está topando essa negociação e entregando. Que surpresa, não, Pavinato? Que surpresa. Que surpresa, hein, Pietra? Não é mesmo? É a democracia sendo a democracia. Você sabe uma coisa, Pietra? Eu vi muita gente que votou no Bolsonaro em 2018 falar: eu sou um eleitor arrependido, né? Depois, em 2019, ao longo do mandato. Agora, o que me surpreende mais é o eleitor do Lula, que está arrependido antes dele assumir. Ah, isso é maravilhoso, né? Tudo que as pessoas estavam criticando, né, que os lulistas estavam criticando durante as eleições, agora está se concretizando. E pela primeira vez, acho que a gente já comentou isso aqui antes, né? Pela primeira vez, as pessoas estavam contando com as mentiras do Lula. Então, tudo que foi falado pelo próprio Lula durante a campanha do PT, as pessoas falavam: não, ele está exagerando, né? Ele não vai fazer isso. E agora que elas estão vendo isso tudo sendo concretizado, elas já estão arrependidas antes mesmo que ele suba a rampa, né? E aí, Dani? País do troca-troca? Sem dúvida, Pavinato. Mas isso nada mais é do que a equipe, o próprio Lula, tentando garantir com que aquilo que ele falou durante a campanha, que na verdade não se tinha um plano de governo, existia uma carta de intenção. E durante a propaganda eleitoral, ele foi colocando diversas promessas que agora, pelo menos parte, ele precisa cumprir para o seu eleitorado. Na verdade, eu nem considero que o seu eleitorado estava mesmo pensando em propostas, não é? Mas em si na demagogia que foi ali apresentada. Agora, como resolver essa questão demagógica, sabendo que existem critérios claros que precisam ser respeitados, como o teto de gasto, como você mesmo brilhantemente falou, não é? A questão agora é: chegou no teto, vamos dobrar o teto? É claro que precisa ser analisado toda a questão, a conjuntura econômica do país, mas infelizmente, pelo que eu vejo, nós vamos passar por grandes problemas econômicos caso o Congresso não consiga frear abusos de gastos que podem vir a ocorrer. Agora, fica a questão, nós temos mesmo agora oficialmente um Congresso totalmente acovardado que simplesmente vai ficar com as negociatas, tentando garantir ali o seu quinhão para poder jogar na próxima eleição. E aí, Fábio Rappi, o amor venceu ou é só mais um abuso, né, promovido pelo amor, estranho amor? Tem um ponto aqui, é o seguinte: o Tárcio, ele apresentou um teto de gastos diferente do que está aí. Melhor do que foi apresentado, mais factível, mas ainda assim muito fora do que o Brasil pode absorver. Mesmo assim fica a musiquinha, né? Uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Esse é o Brasil. Mas aí ele vai alocando algumas verbas em algumas rubricas para tentar cumprir o que foi prometido durante o governo Bolsonaro e também durante as promessas do Lula. Então, assim, há a possibilidade, pelo menos a do Tárcio, eu li, acho ela factível. Entretanto,
eu acho que ele vai encontrar muitos problemas no Congresso, porque nós não temos um Congresso homogêneo. Eu sei que nós temos aí na pauta discutir o Congresso, né? Então isso talvez ele consiga se... Você acha que ele consegue emplacar? A proposta é melhor, né? Dos males é o menor. Você acha que dá para emplacar esse texto alternativo? Pois vai depender do Congresso. É o que a colega colocou aqui, vai depender do Congresso. Se o Congresso for... É que eu não quero adiantar aqui a pauta, mas enfim. Mas se o Congresso for cooptado nesse sentido, é possível. É possível. Vamos ver. Agora, o Lula sempre defendeu a isenção do teto de gastos, né? A gente está ainda no lucro, enquanto ele está falando em dobrar a meta do teto. Ele sempre não, falou, isso não foi dobrar a meta. Isso aí foi um artigo do Fábio Jambiagi, hoje no Estado de São Paulo, né, que ele falou, né, que não é o rompimento, é a criação de um novo teto. E aí ainda é lucro. Né? Foi ele defende que a gente que não exista um teto de gastos. É lucro dentro do prejuízo. Isso. É tão bonito, né? Democracia que repreende manifestação, lucro dentro do prejuízo, amor que odeia. A despiora. E é a nova gestão, o novo Congresso com a velha política. E qual que é o grande alerta, Pavinato, que a gente tem que ter para essa PEC que tanto se discute? Que aparentemente é algo pontual. Aparentemente é para garantir algo que as duas campanhas propuseram. O que a gente tem que olhar é algo que muito mais grave que está por trás disso. Significa que é o governo Lula começando não é com uma maioria simples, que nem essa ele elegeu lá na sua coligação. Não é aquela maioria de frente democrática que o apoia no segundo turno. É uma maioria que lhe dá a condição de fazer mudanças na Constituição. Então não existe no Brasil, com um Congresso fisiológico como a gente tem, nenhum tipo de início de governo de coalizão. Nós estamos vendo o início de um governo de cooptação. As lideranças do Centrão... que não é nem lá no início. Que é a volta ao passado. Nossa, nós estamos criando um governo de cooptação onde o novo presidente assume com uma maioria para promover mudanças na Constituição, que hoje a desculpa é da PEC do teto de gastos. E amanhã, com todo mundo sentado no seu ministério, com as carteiras abertas para fazer o que quiserem e para não perder aquilo, o que vão topar aprovar no Congresso Nacional? Tem o STF ainda nessa história, né? O STF tem uma missão ótima, né? Acabar com o orçamento secreto para não deixar o Lula em maus lençóis. Como é que o Lula vai terminar com o orçamento secreto e ficar bem com o Arthur Lira, com o Rodrigo Pacheco, com o Centrão? Então vai lá, STF, tá aqui uma função, ministra libera para votação. Os únicos lençóis que lhe interessam são os lençóis de Janja. Né? São os únicos lençóis que lhe preocupam. São de seda? Não, devem ser com abajur cor de carmim, um lençol azul, cortinas de seda.